santuário das fadas bêbadas. Respira devagar. O não fala como quem lidera, ele bebe como quem escuta. O vinho circula, o campo estabilizado ainda vibra. Ali estão forças que moveriam eras, agora conversam. O Anguena ergue a balança do destino, não como ameaça, como pergunta. Você impôs conclusão ao infinito. Quem decidirá quando concluir? A balança não pesa ações, pesa precedências. O silêncio fica mais denso que o vinho. O velho bêbado ri, não ri de ri da linha causal. Você encerrou a abundância, mas já viu o que o fim faz quando começa a desejar. Drone leves ondulam como visão embriagada. Crit não fala alto, ela observa. Você ainda está inteiro dentro das leis que cria. A pergunta não é cor, ela ancora. Wukong gira a taça. Se o infinito pode ser encerrado, pode ser usado. Ele sorri, mas observa padrões. Havana mantém silêncio disciplinado. O campo ainda vibra, o excesso não morreu, apenas mudou de forma. O Anguena quer estabilidade futura. O velho bêbado quer expansão de consciência. Kritin quer integridade, o Wukong quer oportunidade, Havana quer prontidão. Bebe longa pausa. O verdadeiro perigo não é excesso, é rigidez. Limite que não pode rir, vira tirania. A criança que quase chorou foi o primeiro sinal. Nenhuma lei é eterna sem leveza. Nenhum equilíbrio é estável sem consciência. Nenhuma conclusão é segura se não puder rir de si mesma. O vinho circula, a conversa não termina. O vinho circula. O vinho ainda circula quando o ar muda. Pequenos passos atravessam o santuário. Olhos marejados, respiração trêmula. Mestre sagrado, o ursinho, eu perdi. Ele ficou para trás para que eu fugisse. Você precisa salvá-lo. O não se levanta com pressa. Ele a olha como quem vê o centro do mundo. Onde? Reino secreto dos doces e travessuras.
Um velho desgraçado apareceu e quer me levar para a ilha do sonho partido. O santuário silencia o Erinway, mede o risco. O velho bebador e baixo, o Critin percebe o movimento antes dele acontecer. O Gong já está de pé. Havana ajusta o foco. Sorriso de guerra, sorriso de inevitabilidade. Ele desaparece. Jujuge ativa-se. Celos de camuflagem absolutos de coordenada rasgam-se como papião diante da intenção pura. Camadas invisíveis se abrem, geometrias falsas se dissolvem, portais mascarados perdem a autoridade. O reino secreto dos doces e travessuras é fachada. Por trás do açúcar há medo. A ilha do sonho partido emerge no horizonte, território onde desejos quebrados são guardados como relíquias. Atravessa o véu final. Ruge corta coordenadas ocultas. Celos absolutos tornam-se pó. O velho surge na borda da ilha, não como demônio, mas como colecionador de sonhos inacabados. Ele tenta esconder-se na lógica do impossível, mas impossível não sobrevive ao olhar direto. Não ataca com fúria, ele avança com decisão simples. O ursinho não é objeto, é vínculo, é um ser desperto. O campo treme, as camadas de ilusão desmoronam. A ilha do sonho partido perde sustentação. Alcança o ursinho. Não há explosão, há restauração. O velho recua, não por derrota esmagadora, mas porque o que ele coleta não pode ser tomado à força. O retorna, a garotinha segura o ursinho. O santuário respira novamente. A conversa continua, mas agora há algo diferente. Nem todo chamado é cósmico. Alguns são pequenos e ainda assim movem universos. De volta à festa, o ursinho, ainda envolto no calor da restauração, ergue a pequena voz com uma firmeza inesperada. Não há tremor, não há ingenuidade, apenas constatação. Eu deixei uma garra no traseiro daquele velho. O riso leve de Wu não é diversão, é confirmação. A marca não foi acidente, foi assinatura. Um farol invisível cravado na carne do inimigo.
Uma coordenada viva pulsando além dos véus. O que parecia fuga revela-se rastreamento. O que parecia fragilidade torna-se estratégia silenciosa. Ele sabe, irei sozinho. É um convite, um desafio. Eles sabiam que eu viria, sabiam que eu os caçaria. E se uniram para este confronto, usaram vocês apenas para provocar o chamado. A garotinha aperta o ursinho com força e entre dentes cerrados murmura com fúria infantil e ancestral ao mesmo tempo. Aquele velho pervertido. Não repreende, não suaviza. Apenas sorri com a tranquilidade de quem já atravessou abismos piores que palavras. Ele ergue a taça uma última vez e diz com leveza inesperada: continuem bebendo, em breve voltarei. E trarei comida para ser preparada. Juji ativa-se como uma lâmina de intenção pura, cortando as camadas da realidade. O santuário das fadas bêbadas congela por um segundo o impossível. O vinho suspende-se no ar. As risadas tornam-se estáticas. A música interrompe-se como se o próprio ritmo temesse o que virá. Então, o mundo se dobra. Geometrias se rasgam como pele antiga. As cores apodrecem. A luz inverte-se, escorre para baixo como se tivesse peso. O espaço perde inocência. O atravessa selos que não foram feitos para serem atravessados. Ignora coordenadas que se acreditavam absolutas e emerge onde o desejo perdeu dignidade. O abismo dos prazeres profanos não é um reino de luxúria comum. É a corrupção da própria inclinação. Catedrais erguidas com ossos de vontade esgotadas. Campos onde o prazer não é escolha, mas armadilha repetitiva. Perfumes densos que sufocam consciência. Risos que fedem a decadência. Corpos sem centro, movimentos sem alma. Excesso sem deleite verdadeiro. Pisa no chão, viscoso de intenções degradadas, e observa sem repulsa teatral, apenas com clareza. Imundice. As sombras ondulam como serpentes embriagadas de compulsão. Cada forma tenta seduzir, distrair, envolver, dissolver. Mas o que ali se move não compreende a diferença entre intensidade e profundidade. O abismo dos prazeres profanos não celebra o desejo. Ele o esgota até torná-lo caricatura. No horizonte, a marca do ursinho pulsa pequena, precisa garra cravada, tornou-se farol no mar da perversão. Uma voz ressoa, de todas as direções e de nenhuma ao mesmo tempo, grave, viscosa, confiante na própria degradação. Mestre sagrado, hoje você será devorado. Ameaça não é grito, é promessa. Não acelera o passo, não convoca a lei, não ergue decreto. Ele apenas avança como quem atravessa névoa, porque o abismo não testa força, testa integridade. Se desejam devorar, terão que suportar o gosto do limite. O campo inteiro vibra, o prazer profano começa a perceber algo que nunca conheceu. Resistência sem repressão, presença sem sedução, poder sem necessidade. A batalha não será explosão, será confronto entre compulsão e soberania. O abismo aguarda, e o também.
abismo dos prazeres profanos não reages com pressa. Ele organiza, permanece imóvel no centro do terreno viscoso, enquanto o ar começa a pulsar como carne viva. O primeiro a surgir é o ancestral sem pele. Ele emerge sem rosto definido, carne exposta brilhando sob luz. O ente não sangra. Transpira desejo acumulado. Ele abre os braços como quem acolhe mestre sagrado. Limite é medo disfarçado. O olho espectral, transfigurado, se abre assim. Não tem pálpebra, não tem piscar. Ele projeta memórias, possibilidades e impulsos jamais vividos. Desejos enterrados são exibidos como espetáculo. O não olha para as imagens, olha para a origem delas. O ancião averente suja, apoiado em um bastão torcido. Ele sorri com erudição deformada. Você chama de maturidade aquilo que é apenas medo de intensidade. Suas palavras tentam corroer conceito, reinterpretar limite como repressão. Micromecha desce como máquina de ossos, engrenagens, peças rangem, carne morta pulsa em mecanismos automáticos. Ele ativa compulsões esquecidas, hábitos antigos ressurgem como reflexo involuntário. Começam a girar lentamente no início, depois mais rápido. Círculos dentro de círculos, o êxtase artificial começa a ondular no campo. O prazer repetido até perder sentido. A mãe do cálice aparece como sombra maternal grotesca. O cálice que segura nunca esvazia, beba e nunca termine. O aroma do excesso espalha-se como perfume sufocante. O escravo do Shell abissal desce como executora. As correntes celestes presas ao próprio corpo. Ele acusa você e impõe fim. Você trai o êxtase eterno. Do chão coagulado levanta-se o esqueleto de sangue. Ele não tem olhos, mas reconhece recaídas. Cada batida do coração do abismo fortalece. Ele avança sem pressa porque sabe que sempre retorna. Por fim o golem rasteja para fora da imundície. Insetos espirituais fluem por suas fendas. Ele não ruge, ele infiltra. Microimpulsos começam a tentar penetrar o campo de A grande ordem do renascimento profano está completa.
9 manifestações de vício ontológico. Cercam mestre sagrado, silêncio pesar. O observa cada um, não com repulsa, não com fúria, mas com diagnóstico. Vocês não defendem prazer, defendem repetição. O abismo vibra, o ancestral sem pele avança um passo. Hoje os prazeres profanos, não se agita com fúria, ele se contrai, ele observa as presenças da grande ordem do renascimento. Profanos não avançam como bestas, mas como sacerdotes de um culto antigo, sustentado pela repetição do excesso. O terreno pulsa sob seus pés como carne viva, saturada de impulsos exauridos. Permanece imóvel no centro, não como alvo, mas como eixo. Nada nele reage à provocação. Ele mede, ele define. O ancestral sem pele avança, carne exposta, brilhando sob luz corrupta. Ele se orgulha da ausência de forma, acredita ter transcendido o limite ao remover a própria fronteira. Seus braços se abrem e correntes de desejo bruto se projetam como maré vermelha, tentando envolver o campo de luz. Limite é medo disfarçado. Não bloqueia, não reprime, ele impõe forma, não física, mas conceitual. Ao ser definido, o excesso perde fluidez caótica. Linha surgem onde antes havia apenas impulso. A carne começa a endurecer, a borda aparece, a pele retorna como sentença inevitável. O despido da forma sente pela primeira vez o peso do contorno. Ele colapsa sob definição. Acima, olho espectral transfigurado abre-se no céu viscoso do abismo. Ele projeta imagens de possibilidades ilimitadas, desejos não vividos, intensidades não exploradas. Tenta saturar-o com o espetáculo do isso. Fantasias multiplicam-se como espelhos infinitos. Fecha os olhos sem observador. Não há espetáculo sem inclinação interna, não há sedução. O olho amplia a projeção, intensifica a ilusão, mas encontra vazio de reação. A pupila racha, a íris implode, o espetáculo dissolve-se em poeira luminosa. O ancião aberrante
gigante avança com bastão retorcido. Ele não ataca com força, mas com semântica. Você chama de maturidade aquilo que é apenas medo da intensidade. Ele tenta inverter significados, transformar limite em repressão, disciplina em covardia. Sua arma é distorção conceitual. Com uma única sentença: prazer não é compulsão. A palavra retorna ao eixo. O significado estabiliza-se. O bastão parte, se o ancião perde sustentação na própria retórica e se desfaz como eco esvaziado. A mãe do cálice surge lentamente, cálice infinito transbordando promessa de êxtase interminável. Seu rosto é suave, perigoso pela ternura. Beba, nunca termine. Toca o cálice, o viral excesso derrama-se no próprio solo saturado do abismo. Sem recipiente não há retenção, sem retenção não há vício. O cálice esvaziado revela sua própria nulidade. A mãe dissolve-se como perfume que evapora. Quatro pilares ruíram, o abismo vibra, não mais com confiança, mas com tensão. Permanece imóvel. Vocês não defendem prazer, defendem repetição. O desejo é separado da compulsão. A primeira camada da ordem foi desmantelada. O campo treme sob nova definição. A batalha continua. O abismo dos prazeres profanos não se desintegra. Com a queda dos primeiros pilares, ele reorganiza sua estrutura interna. O renascimento profano nunca dependeu apenas do desejo manifesto. Depende da repetição que o sustenta. Sem repetição, não há vício. Sem ciclo, não há retorno. É essa engrenagem invisível que começa agora a se revelar. Necromeixo avança como máquina sacrificial feita de ossos triturados, engrenagens corroídas e carne morta reanimada por compulsões antigas. Ele não seduz. Ele reativa, não cria desejo. Reprograma o que já foi superado. Seus membros rangem como o hábito ressuscitado. Seus olhos não têm intenção, apenas comando. Ele tenta reinstalar reflexos automáticos no campo de Wu, restaurar sequências mentais enterradas, reiniciar impulsos que já haviam sido transcendidos. O ar ao redor começa a pulsar em cadência mecânica. Pensamentos tentam alinhar-se a padrões antigos. Ecos de vícios passados surgem como comandos involuntários. Não é sedução emocional, é automatismo estrutural. A máquina tenta transformar soberania em repetição programada. Não responde com violência. Ele interrompe o ritmo. A pausa é devastadora, a sequência falha, o automatismo perde sustentação. A engrenagem que depende de continuidade não suporta a interrupção consciente, o toconúcleo de Necro. Meca não com força destrutiva, mas com suspensão. Ele impõe ausência de continuidade. A máquina privada de ciclo implode em silêncio metálico. Engrenagens caem como hábitos abandonados.
A carne morta perde comando. Mas o abismo não termina ali. Os necrosofis começam a girar ao redor do campo. Seus corpos alongados traçam círculos perfeitos, movimentos hipnóticos que não atacam frontalmente, mas dissolvam resistência pela repetição sensorial. O giro é suave no início, quase belo. Depois acelera, depois domina o campo. Eles não impõem desejo, impõem vertigem. Transformam consciência em rotação contínua até que a vontade se dissolva no êxtase artificial da circularidade. O abismo vibra em espiral. O giro tenta capturar ou envolver sua percepção, transformá-lo em participante involuntário do ciclo eterno. O prazer repetido até perder significado. O êxtase prolongado até tornar-se prisão. Permanece imóvel. Ele não combate o giro, não entra na dança. Ele traça uma linha reta invisível no centro da espiral. A linearidade corta o círculo, a espiral depende da ausência de direção externa. Quando confrontada com o eixo firme, ela perde equilíbrio. A rotação vacila, o transe quebra. Os necrosufis colapsam como sombras privadas de centro. Do solo coagulado ergue seu esqueleto de sangue. Ele não depende de carne, nem de engrenagem, nem de sedução. Ele depende da recaída, cada falha, cada retorno a hábito antigo, cada vacilo moral fortalece sua estrutura. Ele não precisa vencer, apenas esperar o erro. Ele avança com a segurança de quem sabe que o ciclo sempre recomeça. Seus ossos rangem como promessa de retorno. Ele é a materialização da frase: só mais uma vez. O não corta, não fragmenta, não ataca. Ele nega a recaída. Sem retorno ao padrão antigo, o esqueleto perde alimento. Sem repetição da falha, não há regeneração. O sangue coagulado perde magnetismo. Os ossos começam a rachar, não por impacto, mas por ausência de nutrição. Ele não explode, ele seca, ele esfarela como pó privado de erro. O ciclo foi interrompido, o mecanismo invisível que sustentava o renascimento profano começa a falhar. A repetição que alimentava desejo, que mantinha a compulsão ativa, que garantia retorno constante, foi quebrada pela simples presença consciente. Observa o campo agora mais quieto. Repetição, sem consciência, prisão. Ainda restam pilares, ainda há forças no abismo, mas o motor que as reanimava perdeu combustível. O renascimento profano começa a perceber algo que nunca enfrentou: interrupção definitiva. O abismo dos prazeres profanos não vibra mais com arrogância. Ele treme, não por medo emocional, mas por instabilidade estrutural. A repetição foi interrompida. O desejo foi separado da compulsão. Restam agora as últimas âncoras conceituais da grande ordem do renascimento. Profano, aqueles que sustentam a justificativa do vício como doutrina. O ancião aberrante ressurge por último, não como força física, mas como distorção persistente. Sua voz ecoa por toda a estrutura do abismo, tentando reinterpretar a própria derrota. Você chama de extinção aquilo que é apenas transição. O excesso sempre retorna.
Ele tenta torcer a queda em ciclo inevitável. Tenta converter derrota em renascimento retórico. Não responde com debate. Ele responde com significado estabilizado. Sua presença impõe eixo às palavras do ancião, privadas de ambiguidade fértil. Tornam-se vazias. Sem distorção conceitual, não há renascimento retórico. A linguagem retorna à clareza original. Renascimento sem maturação não é vida, é degradação. A sentença não explode, ela pesa o ancião, perde sustentação e se desfaz como eco sem fonte. O escravo do céu abissal desce com correntes celestes presas ao próprio corpo. Ele representa a culpa transformada em arma, a pureza invertida em punição. Você impõe limite, você trai o êxtase eterno. Ele tenta acusar o de tirania, tenta usar o conceito de moderação como opressão. Não aceita a acusação. Ele transcende a culpa, o limite não nasce do medo. Nasce da escolha consciente ao não reagir à provocação moral. As correntes do escravo começam a enfraquecer. A punição depende da aceitação da culpa. Sem culpa, não há execução. As correntes se rompem, o executor perde função. Ele colapsa como estrutura sem causa. Por fim, o Golingo emerge da imundície restante. Corpo feito de toxinas espirituais e insetos sutis. Ele não confronta frontalmente. Ele infiltra microcompulsões. Tentam penetrar o campo de como ruídos quase imperceptíveis. Pequenos impulsos, pequenas distorções, pequenas concessões. Fecha o campo interno, não com barreira rígida, mas com integridade contínua. Onde não há fissura, não há infiltração. O golem tenta penetrar, mas encontra a superfície íntegra. Sua própria estrutura, feita de microdesvios, começa a desintegrar-se na ausência de brecha. Ele não explode, ele se dissipa como toxina neutralizada. O abismo dos prazeres profanos começa a colapsar, não por violência, mas por ausência de fundamento. O renascimento profano perde seu princípio ativo. Não há mais repetição, não há distorção, não há justificativa. Permanece no centro enquanto a estrutura inteira do abismo se contrai sobre si mesma. Não há grito de vitória, não há celebração, apenas encerramento. O renascimento profano foi extinto. A batalha termina. Se desejar, na próxima música faremos o refinamento final. As essências, sendo laçadas, incorporadas ao manto do coração da tormenta infernal. O abismo dos prazeres profanos não explode. Ele se esvazia. A imundície evapora como vapor diante de calor absoluto. As estruturas que sustentavam vício, repetição e distorção conceitual não
não foram apenas destruídas. Foram privadas de princípio ativo. O campo agora é cinza, silencioso, carregado com resíduo de essências derrotadas. Os Shen dos inimigos começam a emergir. Não como fantasmas vingativos, não como restos de ódio, mas como núcleos energéticos expostos. O Shen do ancestral sem pele vibra como impulso bruto privados de direção. O Shen do olho espectral pulsa como percepção sem filtro. O Shen do ancião aberrante contém linguagem desordenada, ainda buscando distorcer. O Shen de necromesca gira como hábito fragmentado. O Shen dos necrosufis ondula como êxtase circular interrompido. O Shen da mãe do cálice ainda carrega desejo de saciar o infinito. O Shen do escravo do céu abissal vibra como culpa residual. O Shen do esqueleto de sangue pulsa como recaída possível. O Shen do Golengu tenta dispersar-se como toxina. Eles não estão mortos, estão expostos. Estende o braço. O manto do coração da tormenta infernal manifesta-se atrás dele como tecido vivo feito de tempestade condensada. Não é capa ornamental, é artefato de transmutação. Seu interior é forno, seu exterior é silêncio. Os Shen são laçados, não à força, mas por gravidade de soberania. Vocês não serão negados, serão refinados. O manto se abre como céu de tempestade concentrada. Cada essência é puxada para dentro da fornalha interna do artefato. Não há gritos, há compressão, impulsos brutos começam a reorganizar-se sob pressão absoluta. O desejo bruto é purificado em intensidade legítima. A percepção distorcida torna-se visão clara. A linguagem corrompida volta ao significado original. O hábito mecânico transforma-se em disciplina consciente. O êxtase circular converte-se em presença plena. O cálice infinito torna-se capacidade de satisfação suficiente. A culpa transfigura-se em responsabilidade lúcida. A recaída converte-se em memória superada. A toxina dissolve-se em imunidade. O manto absorve tudo, não como troféu, como material. A tormenta não é caos, é refinamento por pressão. O coração da tormenta pulsa no centro do artefato, fundindo as essências em camadas de poder estabilizado. Não há resíduo de vício, apenas energia transmutada. Renascimento sem maturação foi extinto. Renascimento com consciência permanece. O abismo dos prazeres profanos não existe mais. Em seu lugar há campo vazio, limpo, neutro. O manto fecha-se atrás de U. As essências agora fazem parte dele, não como corrupção, mas como domínio integrado. A tempestade interna silencia. Vu retorna. O vinho ainda estará quente e a conversa poderá continuar.